mas declaração de imposto de renda tem lados positivos, né, meu amigo Sávio? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos da bancada aqui. É um imenso prazer estar aqui na Rádio Sorriso novamente aí para poder falar um pouquinho aí do Leão, né? Chegou Do a imposto hora. de renda, que esse ano atardeceu um pouquinho, né? O prazo e alongou, né? Para a gente entregar até Tá mais fácil, no então. dia 31 de maio. Só não pode deixar para o dia 29 de maio, o dia 30 de maio igual, né? Senão... Infelizmente, Marlene, todo brasileiro ele age dessa forma. Eu acho que é uma questão cultural, né? É. Que os primeiros que fizerem, que disponibilizou agora dia 15, né? Os primeiros que forem entregando vai ser os primeiros da fila também na restituição, né? Inclusive a minha já está providenciada lá. Precisa. Na verdade, a gente fala assim, tem gente, como eu disse, que tem medo desse momento, tem gente que não faz a declaração, acaba deixando de receber a restituição, talvez por desconhecimento, e é por isso que a gente convida um profissional, sabe? Tem essa atuação aí com a contabilidade há bastante tempo e pode nos orientar. Quem tem obrigatoriedade de fazer e por que é importante fazer a declaração, sabe? Com certeza. A primeira situação, a obrigatoriedade são para pessoas que têm um patrimônio acima de R$ 300.000, né? Todos os bens que você tenha, seja ele numerários, bens móveis e imóveis, que ultrapasse o valor de R$ 300.000, você já está obrigado a declarar. As pessoas que oferirem renda de natureza tributável acima de R$ 2.000, né, 1.900 e alguma coisa, também vai sofrer a retenção e tem que prestar informação ao fisco. Também quem tem rendimentos de natureza isenta acima de R$ 40.000 estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda, seja rendimentos de aplicações, caderneta e alguma coisa nesse sentido. Também a importância disso, Marlene, a gente traz para o seguinte sentido, para análise de crédito, para você poder confirmar a sua renda e de fato, para você não ser penalizado aí com o CPF cancelado ou com a surpresa de algumas dívidas de natureza tributária com relação a multas e algumas obrigações, né? Falta de entrega. Quem nunca fez a declaração e, de repente, agora ouvindo a gente aqui, fala, nossa, eu recebo mais de 2.000 por mês e eu nunca fiz a declaração. O que essa pessoa deve fazer? Eu aconselho que ela procure um profissional, né, da área contábil e aí ela reúna toda essa documentação dela, também reúna os extratos para finalidade de imposto de renda bancário e esse profissional vai orientar ela da melhor forma possível a fazer essa declaração. Nós também temos que observar que todo o produtor agropecuário, o produtor agrícola, o empresário agrícola, o produtor agrícola, ele tem a receita acima de R$ 142.000, ele também, receita de venda, né, de produtos, né, ele também está obrigado, né, obrigatoriamente a fazer essa declaração. Todos dentro desse prazo agora, de agora até final do mês de maio, é isso? Isso. O prazo, o programa saiu um pouquinho antes, né? Dia 7, mas o prazo iniciou para entrega agora dia 13 e até o dia 31 de maio, referente ao ano de 2022, né? As declarações nós fazemos assim, o exercício, né, que é o 2023, sobre o ano calendário 2022. A documentação é relativa ao ano passado, então, que tem que ser apresentada, no caso. Todos os fatos ocorridos no ano passado. Como é que está esse sistema de fiscalização do governo? Ele tem arrochado mais, está menos? Como é que está isso no olhar de vocês, sabe? É uma questão automática, né? Todos os governos, todas as fiscalizações tributárias, elas estão ocorrendo de forma automática. Como que eu falo forma automática? São muitas informações que os próprios empresários, os próprios bancos informam e que vai para esse computador que audita essas informações, trazendo, logicamente, um desencontro, se houver, da sua declaração com as informações prestadas pelos demais empresários ou bancos, e isso vai cair na malha a sua declaração. Então, hoje, nós temos uma opção, Marlene, que a gente exporta
a declaração pré-preenchida já. Uhum. Que todas as informações que tem na base de dados da Receita Federal, ela já vem pré-preenchida, você só confirma os dados aí. Para fazer a declaração, no caso. Para fazer a declaração. O contador que tem o acesso lá ao sistema, rapidinho. Você já vai conseguir a fazer essa declaração pré-preenchida, validar as informações se estão certas, estão corretas, que é o que está no banco de dados da Receita Federal. Na verdade, é uma conferência, então, e uma confirmação que faz agora. Isso mesmo, está interessante. Então, assim, nós estamos evoluindo com a tecnologia, né? Uhum. E isso está nos trazendo um processamento mais rápido. E, por consequência disso, se você tiver uma restituição também mais rápida. Por quê? Porque vai validar as informações com o que está na base de dados da Receita Federal. Tecnosul atua também nessa área, nesse ramo de contabilidade, aí de fazer as declarações? Sim, nós estamos aí há algum tempo no mercado, né? Desde de 1981, né? Iniciou lá com o seu Clóvis Hetzel, e aí em 2014 a gente assumiu essa parte aí da mesma empresa, a Tecnosul, e estamos até o dia de hoje aí militando nessa área, nas diversas áreas. Também nessa área a gente contribui aí com a sociedade e com a comunidade local. Não tem como sair correndo e fingir que não é brasileiro nessa hora, né? Nosso querido Sávio Zaniolo está aqui para nos orientar com tudo isso. E pergunta que chegou do cidadão aqui pelo Fala Cidadão: aposentados têm também que declarar imposto de renda, Sávio? Sim, Marlene. O aposentado que ele tem a idade inferior a 65 anos é considerado as rendas dele como se fossem rendas tributáveis. Aí o teto para não declarar são R$ 1.903 mensal. Se ele receber aproximadamente mais que isso, que essa aí era a guerra aí política, né? Uhum. Que se você ganhar automaticamente 1,5 salário, você já vai ter que pagar imposto de renda. Então, tem que rever essa tabela, né? Com certeza. Então, o aposentado com a idade inferior a 65 anos, ele, com rendimento acima de 1.913, ele já está obrigado a declarar. Essa revisão dessa tabela tem alguma possibilidade para esse ano? Não mais nada, né? Vai ser como tá e pronto, acabou. Não muda a regra no meio do jogo. Na verdade, essa briga é grande, né? Uhum. E vem desde muito tempo atrás. Nós estamos com uma defasagem aí de 100 e poucos % da tabela do imposto de renda. Na questão da perca do poder de compra do brasileiro. Só que, assim, é a única forma de todo mundo pagar imposto, né? E principalmente os assalariados, eles muitas vezes, Marlene, se você fizer, ele paga mais imposto de renda do que um grande produtor rural. É bem provável que isso aconteça, até porque não faz muito sentido, igual você disse, menos de 2 mil aqui, nossa, já, né? Realmente, o pessoal reclama, não é à toa, só que, como eu disse, não adianta fingir que a gente não é brasileiro e fugir, porque fugir é pior, né? Com certeza, nós temos que encarar essa situação, e o que eu recomendo a todos os nossos ouvintes, e a nós também, me coloco nessa... A gente paga o imposto também, né? Nessa situação de nós acompanharmos a nossa reforma tributária aí, que fala tanto no país, que é tanto requisitado. Esse plano tem a PEC 45 e a PEC 110 do Senado, a 45 da Câmara Federal, e isso nós temos que reaver isso aí. E eu acho muito importante, um debate muito, muito importante para a sociedade, e que venha a melhorar o nosso poder de compra, o nosso poder de consumo aí, que, logicamente, a nossa governança tributária, Marlene, se você reduzir imposto, ficou provado pelo presidente Bolsonaro que reduzir imposto não significa que vai cair a arrecadação. Uhum. Então, o Brasil arrecadou mais com a redução da gasolina, do imposto sobre a gasolina, e teve deflação na história do Brasil, nunca teve isso, com a redução da carga tributária. Então, a gente espera que os nossos representantes, os nossos políticos, olhem por isso aí, para o nosso desenvolvimento aí, para poder o quê? Fomentar a nossa economia e movimentar, né, o nosso município e o nosso país. Perfeito. Ainda em relação à obrigatoriedade de fazer a declaração, na verdade é um momento também de você prestar contas, mas pedir a restituição. Isso é importante. Como é que funciona essa parte da declaração?
É como eu havia comentado no começo, você, conforme a restituição, ela vem por lotes, né? E aqueles que entregam primeiro, elas são processadas primeiro, e aí ela vai ser... Paga primeiro, no paga caso. primeiro, restituído primeiro ao contribuinte. Hoje, nós tivemos uma mudança aí, que agora você pode colocar o seu Pix, né? E de preferência que seja o seu CPF, que aí vai ser restituído automaticamente na sua conta corrente. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui ainda em relação aos valores. Ele perguntou, então, quem ganha o salário mínimo precisa fazer a declaração? Não, né? Não. O valor é quase 2, né? Que você falou antes. É 1,5. Um salário e meio. Isso. Vai dar R$ 1.903. Quem ganha um salário e meio, o salário está 1.320, né? Então, quem ganha um salário e meio já está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E não necessariamente que ele vai ter que pagar imposto, que aí é o contador que vai fazer um levantamento. Isso, é isso mesmo, exatamente. Muito, muito oportuno aí a sua fala. Por quê? Porque o que vai pagar é se você não apresentar no prazo. Aí tu tem uma multa, por quê? Por descumprimento de uma obrigação acessória. Que aí o prazo é esse que compreende. No dia 15 de março ao dia 31 de maio. Se você não apresentar as informações referentes ao ano de 2022 nesse prazo, a multa mínima é R$ 165,74. Mas, assim, se você apresentar dentro do prazo, pode ser que você não recolha nada de imposto. E se você tem imposto recolhido durante o ano, pode ser que retorne isso para você. O retido na fonte, no caso. Isso. O brasileiro é uma coisa formidável, né? Ele paga o imposto para depois pedir de volta. É o sistema, né? Nós todos nascemos, crescemos no sistema, e se a gente não quiser, tem que mudar o sistema, né, sabe? Com certeza. Seria o ideal, mas infelizmente não é. Então nós temos aí até o final de maio para procurar preferencialmente profissionais de contabilidade para não se enroscar nessa brincadeira, né, Sávio? Com certeza. Eu oriento que procurem um profissional da contabilidade que possa lhe orientar. Não significa que você não possa fazer a sua declaração, mas eu tenho aquela instrução, sem a instrução de um profissional, aí você pode ter um problema complexo com relação a alguma informação prestada errada, equivocada. E isso traz prejuízos. Então, se você conseguir uma orientação de um profissional nessa área aí, você pode ter certeza que você não vai sofrer alguma penalidade por conta disso. Eu já recebi muitos clientes aí por conta de fazer algumas informações equivocadas aí e aí ter prejuízo com relação a isso. Perguntaram aqui ainda se estagiários precisam declarar também. Com certeza. Dependendo do valor, não importa se é estagiário ou não. Não importa se seja estagiário ou não, se você sofreu o valor, porque a legislação nos fala de rendimentos tributáveis. Essa é a palavrinha que tem que levar em conta. Na dúvida, consultando o Olerite, que a gente assina para a empresa todo mês, vai saber, ou não? No Olerite, ou para ficar uma situação mais correta, ou mais próximo do entendimento, você pedir no RH das empresas uma relação para a declaração de imposto de renda. Aí vai te dar um resumo de todos os teus vencimentos, já com os devidos descontos de imposto de renda e INSS, e se caso tiver pagamento de Unimed também. Já vai ficar bem mais fácil, né? Uma coisa que a gente podia deixar bem claro é que que tem algumas despesas que podem ser deduzidas. As despesas que podem ser deduzidas são despesas com saúde médica, né? E as despesas com instrução, né? Aí, curso superior, ensino fundamental, o ginásio, né? O segundo grau. Essas despesas você pode deduzir com relação ao rendimento, à base de cálculo do rendimento tributável. Ele não vai deduzir com relação ao imposto, mas ele vai deduzir com relação à base de cálculo para calcular o imposto. E aí pode dar baixar o valor e dar a menor, né, o seu imposto a recolher. Muito bem, obrigado pela sua contribuição aqui com esses esclarecimentos tão relevantes, no momento em que a gente não pode esquecer que tem essa obrigação também. Deixa eu só ver se é mais perguntinha. Quer saber se ela, aposentada por invalidez e também viúva, precisa declarar o imposto de renda? Na questão é o seguinte, a questão da invalidez, ele não é devido
o imposto. Mas com relação à pensão, se tiver pensão de se viúva, tiver pensão, ela vai ser tributada. se for naquele valor acima de R$ 1.903, tem que ir abaixo de 65 anos, né? E abaixo de 65 anos. Porque acima de Estamos aprendendo aqui, estamos aprendendo. Acima de 65 anos, você já é considerado rendimento isento. Aí não precisa mais. Daí não Muito precisa bem, a gente espera ter respondido então. Se tiver pensão de viuveza, a senhora não tem 65 anos ainda, aí precisa sim fazer a declaração, né? Se for acima de 1.900 a pensão. Né? E a pensão por invalidez, A aposentadoria por invalidez. Por invalidez, ele é considerado rendimento isento. Aí não precisa mais. Que bom. Menos mal, então, né? Pelo menos isto. Obrigada, Sávio. Algo mais que você recorde aí que precise ser dito sobre este assunto? Eu acho assim que é mais uma vez a gente reforçar aí, né? Que tem a questão, tem várias questões ou várias pegadinhas aí. Então, que você procure um profissional aí que possa lhe orientar, que você vai poder ter alguns benefícios que muitas vezes a pessoa não conhece. Então, quem tem alguma declaração de forma complexa, ela vai ter que procurar um profissional aí para fazer da melhor forma possível. Para não cair num problema ainda, cair na malha fina e ficar enrolado. Eu fiquei 10 dias indo para a Receita Federal todos os dias em um ano. 10 dias. E a malha fina é o seguinte, se você caiu uma vez, você vai ser acompanhado. Tá, eu estou na lista. É por isso que a gente tem que cuidar. Mas foi só uma única situação. E, na verdade, situação em que a empresa para a qual eu prestava serviço não repassou o dinheiro que tinha descontado de mim. Olha a situação. E eu tive que ir lá explicar a situação depois. E ainda pagar, né? Pois é. Esse é o X da questão. Então, precisa deixar tudo certinho mesmo. É melhor, né? É mais seguro. Com certeza. Nesse caso seu específico, você é responsável pelo recolhimento, sendo que a empresa não recolheu. Então, veja bem como é que é a legislação tributária. É bem complexa mesmo. Mas, de antemananeira, eu quero agradecer à Rádio Sorriso, a vocês aí pela oportunidade de poder trazer um pouquinho do conhecimento aí que ao longo dos anos a gente vai armazenando aí. E dizer que estamos sempre à disposição aí da Rádio Sorriso, de todos vocês aí. Um grande abraço a todos os ouvintes aí. E eu sou um ouvinte aí assíduo de todos os dias aí de vocês. Obrigada. Aí. Bom saber que a gente faz rádio para quem ouve pensando, né? E refletindo junto conosco. Obrigada mesmo, Sávio. Você também é sempre bem-vindo por aqui. Okay. Grande parceiro nosso, Sávio Zaniolo.